Olá pessoal, tudo bem? Depois de algumas lives, estamos de volta hoje com um vídeo para responder dúvidas de um assunto que vocês sempre me perguntam e é muito poderoso, sim, né? A comunicação. Como ter uma comunicação assertiva, efetiva, né? Afinal, comunicação não é o que a gente fala, é o que a outra pessoa entende. Hoje, inclusive, rolou mais um evento do Mulheres no Comando, que né, sempre tem quase que semanalmente algum assunto, alguma live que elas trazem sobre comunicação inclusiva, tá? E depois eu vou deixar aqui os links para vocês também acessarem nos canais e né, aprenderem aí mais com a jornada Comunique-se e terem uma comunicação também melhor em todos os ambientes. Mas eu preparei aqui para vocês 12 dicas, né, que já vão ajudar muito para quem deseja melhorar, claro. E você precisa também considerar que não é apenas, né, o que o outro ouve, ou quando você fala, tem que analisar, por exemplo, o nível, né, de ensino educacional daquela pessoa. A gente, né, na faculdade de jornalismo, por exemplo, aprende que quando, né, escreve uma notícia, por que a linguagem da TV é de determinada forma? Porque todas as pessoas elas têm que entender aquela notícia, desde a mais leiga, né, até uma pessoa que tenha doutorado. Então a linguagem ela tem que se adaptar para todos os espectadores. E assim deveria ser, né, em todos os ambientes para todo mundo, mas também eu entendo que não é fácil, né? Não é uma missão tão simples para quem não trabalha com isso, mas é sempre possível melhorar. Então, isso que importa, né? Esse é o primeiro passo. Outra coisa é se a pessoa às vezes tem crenças limitantes, né? Porque às vezes você vai fazer um comentário e ela vai entender completamente diferente, porque aquilo vai jogar ela em alguma memória, em algum trauma, em ter alguma regressão, mas aí é um papo para os nossos coachings ajudarem a gente aqui em outro vídeo também. Então é uma outra discussão. Mas comunicação para mim também é muito o que não está sendo dito, né? Então aquela coisa para bom entendedor, meia palavra basta. Tem o comunicador chato, sim, né? E é esse que a gente consegue melhorar com dicas muito simples. Mas geralmente é aquela pessoa que ninguém quer por perto, ninguém quer ouvir e quando, né, chega já pensa, ai meu Deus. E como saber como, né, se você está se passando e se precisa melhorar? Então, entender as reações das outras pessoas ajuda muito, né? Então, aqueles papos de tia em evento de sei lá, vamos dar o exemplo aqui, cadê os namoradinhos? Mas aí às vezes a pessoa casa, cadê o filho? E depois, e cadê o segundo filho? E quando vão trocar de casa, quando vão trocar de carro, sabe aquela pessoa assim que ela não tem nem assunto, né? Porque o importante, o que é também, né? A pessoa vê uma notícia, lê um livro para ter assuntos para falar com as pessoas, né? Mas tem gente que não, só quer saber da vida do outro mesmo. Então tem aquele amigo que conta piada sem graça, né? 457 vezes, quando tá bêbado, pior ainda. A vizinha fofoqueira, né? Que já te espera no portão, assim, pra chegar pra falar também. Então exemplos não faltam, né? Mas vamos lá. 12 sinais que você é um mau comunicador e precisa melhorar, porque senão vai ser sempre o chato do rolê. Então, primeiro sinal, assim, que não é nem segredo pra ninguém, eu acho, que é aquela pessoa que ela toma conta da conversa, né? Não é um diálogo, é um monólogo, né? Só ele fala. Então, a conversa é de duas ou mais pessoas, mas fica sempre naquele tom, assim. Então, tomar conta do espaço demonstra até ansiedade, né? Porque a pessoa se atropela, não deixa ninguém falar. Então, pouca ou nenhuma preocupação com o grupo, né? E não tem respeito com as outras pessoas. Demasiada vontade de aparecer e chamar atenção. Vamos direto ao ponto, né? Então, ninguém tem problema, né?
quanto a isso, então fica a dica. 2, não percebe que o outro não está mais prestando atenção. A pessoa conta a história e os outros, sabe aquela coisa assim de, não, amiga, a gente já perdeu o fio da meada aqui faz tempo. Então a conversa ela fica dominada, né, só por aquela pessoa, porque ela não dá espaço para o outro ter uma opinião, então ela só quer realmente um espectador ali que fica escutando. Só fala de si e de suas conquistas é o ponto 3, porque a necessidade da pessoa falar só de si, do que conquistou, demonstra, né, até certa arrogância. É arrogante, inclusive. Então é preciso ter um contexto, né, para contar histórias, para contar vitórias, inclusive, ou compartilhar o que já aprendeu, porque se ninguém tá perguntando, ninguém quer saber, né? Então, qualquer coisa faz, sei lá, um canal no YouTube, compartilha ali, quem tiver interesse vai assistir, né? 4, não pergunta nada para o outro, não se interessa em se conectar. Né? Um comunicador chato, ele se basta, então ele não precisa do outro para trocar conhecimento, ele só quer também um espectador, uma plateia, né? Para ele não importa se o outro tá interessado na interação ou se é só um mero par de ouvidos ali, escuta que eu tô falando, né? 5, completa as frases do interlocutor quando o ritmo do outro é mais lento, né? Vocês devem conhecer até casos famosos assim. Então, ansioso e agitado, o comunicador chato, ele não espera o interlocutor terminar as frases, né? Não deixa a pessoa falar. Ele é dono de um ritmo mais acelerado, então ele mesmo completa, como se a outra pessoa não estivesse mais ali. Tipo assim, você não sabe falar, sua opinião não importa, né? Eu me basto. 6, essa é muito feia, cutuca o outro, né? Quando fala, ou se abraça a pessoa, se debruça, quase derruba, né? Então, tem gente que, né, é muito assim, over. Como não faz questão daquela conexão com o outro, né? Ele vai colocando a mão, quer chamar atenção, fala mais alto em determinado ponto da conversa, quando, né, já não fala mais alto sempre. Ele usa a expressividade corporal de forma equivocada. Então, isso também transforma a pessoa numa pessoa chata, porque daí, né? O outro fica tentando sair, se afastar e não consegue. 7, no final da conversa, diz algo sem compromisso, como, vamos tomar um café, passa lá em casa, abraço, aquela coisa assim, tomara que nunca me ligue, né? Bem pra terminar a conversa mesmo. Então, como ele não faz questão, né, ele evita realmente um convite verdadeiro e solta essas frases sem nenhuma responsabilidade. 8, fala mal dos outros praticando o julgamento sem dó, né? Aquela coisa, como ele sabe tudo, né? Ele é o dono de conclusões precipitadas, não quer nem ouvir, nem conhece a pessoa, mas o momento de êxtase também é ter ali um par de ouvidos, né? Para ele repassar aquela informação e o outro ouvir os seus julgamentos e aplaudir, né? Porque é tudo que essa pessoa quer, é uma plateia. 9, banca o sabichão, sabe de todos os assuntos e dá conselhos a todos porque é o dono da verdade. Então, se o espírito fosse de compartilhar, né, informação, conhecimento, estaria tudo certo. Mas o comunicador chato, ele tem essa necessidade de mostrar que sabe tudo e por isso deixa claro que sabe tudo, né? Provavelmente vocês também conhecem alguém assim que política só aquele cara entende, né? Ele não quer ouvir a opinião do outro, ele nem considera, nem pondera, porque tipo, nossa, isso aqui é a minha verdade, deixa eu ficar aqui na minha bolha, né? Então, a postura corporal também já entrega que essa é uma pessoa arrogante, sabe? Aquela pessoa assim que tu não precisa nem conversar, tu já fez o raio-x. As aparências enganam, né? Vamos deixar registrado aqui, mas geralmente o nosso amigo aí, Léo, pode dizer que o corpo explica, então o corpo explica. 10, chama a atenção pra si a toda hora, dizendo, ei pessoal, olha aqui, eu existo, né? O pavão da roda, que é a atenção.
enfatiza, fala mais alto, né? Os momentos em que deseja mais holofotes. Então, isso é bem característico também. Já antecipei aqui, né? 11, fala alto demais, vai contra a regra de etiqueta total, né? Todas as dicas que a gente dá aqui no Finas, porque esse chato, ele não percebe o ritmo do ambiente, né? Ele já chega, assim, se esparramando, não percebe que ninguém fala tão alto como ele, mesmo assim ele continua no volume máximo, achando, assim, que tá abafando, só que não. E a última não dá opção para os outros. Ele pergunta e ele mesmo responde. Ninguém tem opção de escolha. Como ele sabe tudo, também se vê no direito de decidir tudo. Só que às vezes as pessoas não querem, né? Então a intenção ela até pode ser positiva, mas pega mal demais. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Claro que em alguns momentos, né, gente, todo mundo pode ter seus escorregões e cometer alguma. Mas, algum desses erros, né, o chato geralmente ele comete todos o tempo todo por anos da vida e nunca nem se tocou ou pensou em buscar alguma ajuda, né, e melhorar isso aí, porque realmente essa pessoa se acha. Então, para, né, evitar essas chatices que demonstram alto nível de falta de respeito com o outro, aí também, né, já vai da questão se a pessoa é empática ou não, ou se importa, porque tem gente que simplesmente também não se importa com os outros, né? Então, isso aí a gente não consegue mudar. O ideal é se perceber, né? O autoconhecimento é o caminho para uma comunicação excelente, por isso, todo bom comunicador deve olhar para dentro e olhar para o outro para entender o ambiente e se colocar em qualquer situação de forma adequada para não chocar e com isso não se prejudicar, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida ou pergunta também mandem aqui no Instagram ou deixem, né, um recadinho aqui no canal que eu retorno assim que possível. Um beijo e até a próxima!